Bom dia, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Ontem o índice pagou e o dólar pagaram movimentos dentro do preço. E quando o dia trabalha dentro do preço, existe aquela máxima que a gente já tinha falado dele chegar numa região de lateralização, ok? Então a gente operou lateralização ontem. A forma de operar lateralização, como eu já ensinei vocês no método mais básico, é mudar o gráfico para um gráfico de pontos, talvez usar um gráfico de Renko, e usando ali a máxima e a mínima do dia com o Fibonacci, observando os pontos de reversão do próprio Fibonacci. É uma ideia interessante para fazer algum scalp. Já o pessoal da mentoria já avançada vai trabalhar com banda de Bollinger, com duas frequências, pegando ali o cruzamento de máximas e mínimas, tá? O que acontece aqui nesse momento agora? Então, aqui o dólar pagou essa estrutura na quarta-feira, deu essa belíssima venda, fez uma região mostrando compradores nesse fundo. A gente sabe que há uma defesa desse ponto de gap aqui, mas tem um gap para fechar. Mas ele insiste em trabalhar acima dessa região. Pegou um ciclo de liquidez aqui no fundo e pode estar agora pode estar indo para esta frequência aqui, tá? Só que precisamos confirmar esta subida a partir desse ponto, dessa liquidez que o dólar pegou aqui, tá? Então, esse é o ponto de decisão, 5.522, certo? Se ele perde 5.522, então ele vai fechar a frequência embaixo, tá? Ele vai fechar essa frequência para baixo. E essa frequência, que ele pode fechar para baixo, ela vai iniciar no 530 e vai terminar provavelmente aqui nessa região dos 5.500 redondo, né? E que já é uma região que a gente vem falando já há um tempo, tá no nosso alvo. Mas precisamos ter a configuração, então ele tem que sair dessa região. Então, uma forma importante para analisar, que vocês podem usar, é pegar o movimento macro responsável por essa queda, tá? Que seria essa região aqui, antes do megafone, e observar, então. Agora a gente está trabalhando abaixo da região de 20%, tá? Então, o que eu penso assim? Que normalmente quando ele trabalha entre 20 e 30, ele vai fazer pullback para alta. É uma forma dele fazer. Mas ele está abaixo, então existe um risco, olhando pelo macro dele, romper esse fundo. Agora, olhando aqui, ó, nessa região aqui da xícara, o comprador está defendendo esse fundo, o comprador está presente. Então, assim, é o ponto de decisão, eu realmente repito, estamos no dólar no ponto de decisão. Ou ele vem e segue agora para o teste de máxima, executando esse movimento aqui, ó, que a gente já colocou aqui, uma tendência para alta agora, a partir do momento que ele pega essa liquidez, ele está liberado para subir, e aí ele vai subir, então, até regiões de interesse, tá? Agora vamos aumentar novamente aqui, ó. Qual que seria a projeção para essa alta? Eu vou falar que seria pelo menos 80%, seria aqui, ó, essa região acima desse neck aqui, ó, tá? Região de 80%, teste 80%, tá? Se ele quiser romper, pegar a liquidez desse topo e dessa estrutura, aí ele pode vir no movimento maior que originou a estrutura de megafone e a própria queda. Então, os dois testes que ele pode fazer de 80 seria nessas duas regiões aqui, ó. Tá? São os dois testes que eu creio que o nosso querido índice pode fazer se ele começar a subir realmente, tá? Então, a gente tem esse teste na região de 80. Bom, uma outra forma também de observar é literalmente, né? Buscando ali um suporte, uma resistência
e observando ali pela região de 50% se ele rompe e começa a trabalhar acima dessa região de 50%. É uma forma interessante para o dólar. Lembrando que a amplitude do dólar é 22 pontos. Se ele manter essa amplitude, aqui ele está fazendo é como se fosse uma cunha, né? Então, a gente tem que cuidar isso também. Esse movimento que ele está fazendo aqui. Ó, ele tá fazendo mais ou menos esse movimento aqui. Ou seja, aí nós temos pelas estruturas, pela linguagem da estrutura, o lado que romper vai pagar 2 vezes a sua altura de base, né, do triângulo, tá? Se romper para cima, tende aí na região próxima ali do neck da macro da mínima. Aqui, ó, esses testes de... Isso aqui tá, vou tirar porque já apagou esse neck, tá? É um ponto importante aqui para ele testar, tá? Deixa eu tirar esses alvos aqui. Ok. E aqui ele tá até diminuindo a frequência exatamente por conta desse triângulo aqui. Então, assim, o que eu vou dizer para vocês é que vocês têm que observar essa cunha. Ele já pegou a liquidez aqui nessa região, alarma o movimento, né? Faz uma linha de alarme para o lado que rompe. Lembrando que ele pode fazer aquele rompimento falso, como ele já fez ali no fundo, para se repetir a liquidez. E era isso, tá? No dólar, tá? Pode ser uma reversão aí para alta. Bom, ok. Agora, aí lembrando dos alvos, tá? Os alvos é essa região de 5586, ganhando 50% da macro, que tá no 5.554, tá? 50% da macro, aí nós temos uma tendência maior para compra, tá? Se olharmos para agora o trade da abertura, o que a gente olha no trade da abertura? Só colocar isso aqui em branco. Tá. E no nosso trade de abertura, o que a gente sempre olha? Regiões onde fica ajuste, né? Regiões de ajuste, regiões de VWAP do dia anterior. Vou jogar aqui para o nosso outro operacional. Deixa eu só dar uma olhada na nossa média 60, tá voltada para cima. E a de 15, golden line abaixo. Tendência de alta para essa abertura do dólar. O ajuste tá aqui embaixo. Tá, a região, o preço já tá trabalhando acima do ajuste. Média de 200 apontada para baixo. Pode estar empurrando o preço para cima. Alvo, pelo menos alvo 1 novamente na VWAP mensal, ó. É um possível alvo. Estamos entrando nos últimos dias do mês.
Então é isso, tá? Tá aí. E aqui nós temos exatamente esses momentos, ó. TP marcações ajudando aí na decisão. Bom, olha só. No fechamento, a gente vai sempre olhar para o dólar no caixote, tá? O que que ele tá fazendo em relação ao caixote. Então, a gente tem um micro canal. A gente já pegou a liquidez aqui embaixo. A gente tem um micro canal de alta, certo? Ele tá trabalhando na parte inferior do micro canal de alta. Ele precisa ganhar essa região, tá? E tem tudo para ganhar. Aí tem tudo para ganhar. Mas vamos lá. Vamos observando e acompanhando o lado que vai estourar essa cunha. Na verdade, ele pode também fazer aquele movimento, porque ele está preso, né, entre o VWAP e o ajuste. Então, eu repito, quando o mercado fica preso entre o VWAP e o ajuste, ele precisa sair dessa região. Ele precisa sair dessa região. Senão, ele vai pagar sua amplitude aqui dentro enquanto se durar. Então, a gente cria esse canal como uma referência. Isso é importante vocês terem esse canal como uma referência. Tá? Tenho um canal de referência, mas tenho aí essa região de VWAP e ajuste. Por quê? Porque ele ainda pode, porque eu não gosto quando os dois estão em extremidades opostas, tá? Isso faz com que ele siga fazendo esse movimento de manipulação. Para cima e para baixo, e não rompe região nenhuma. Então, agora está bem próximo ao ponto de decisão, para ele sair dessa cunha, né? E estourar. Lembrando que hoje é sexta, né? Lembrando que hoje pode ter volume menor. O excesso de volatilidade na região mostra, esse excesso de volatilidade, né? Mostra uma briga entre compradores e vendedores ou até um volume reduzido, né? Então, a gente sabe que nas sextas à tarde tem pouco mercado, então se preparem aí para as emoções do que o nosso mercado pode nos dar. Tá? Então, a gente tá com uma tendência para testar essa VWAP mensal aqui, tá? E para a região acima do canal, então fica de olho na linha de 50% do canal. Fiquem de olho também nos alvos, ele pode bater no ajuste e romper a VWAP para cima. Se isso acontecer, ele pode pagar o alvo da cunha. Então, aqui a gente tá com bastante orientação, né? Então, a Golden Line para cima, a média de 200 segue abaixo do preço, jogando o preço para cima. Tem que desprender, né? Assim que ele rompe a VWAP, faz um pullback nela ou no primeiro candle do dia, nos 50%. Usem ele sempre como referência, né? E lembre-se que temos esse alvo aqui, VWAP mensal, tá? O ajuste está aqui embaixo. Então, ele pode só tocar nele e subir. A ideia é que ele rompa a nossa VWAP para cima e trabalhe aqui, né? O ruim é que ele vai voltar para dentro do preço, tá? Então, assim, outros pontos que a gente pode olhar, Favor Gap, enfim. Então, mas ele tem dois alvos aqui, se ele rompe essa região aqui, ele tem dois alvos para pagar, tanto a da xícara, né, que ele ainda não pagou, na completude, quanto na cunha que ele está formando aqui. E aí, esses alvos seriam, a princípio, essas duas regiões, né? 5576, um possível teste de macro de 5586, tá? Testes de máximas. Era isso. E se ele romper para baixo, aí ele vai pegar a liquidez desses pontos e aí tem esse alvo aqui para fechamento daquele gapzinho lá, né? Na região dos 5.500, 5.498. Mas esse seria, na minha opinião, o último, né, dos testes da parte de baixo aqui contrariando, né, porque ele já pegou o sweep de liquidez, ele já fez esse primeiro rompimento e voltou para dentro do preço. Então, a gente considera o primeiro rompimento falso. Mas como o mercado soberano, e eu não sei qual é o volume que a gente vai ter hoje na sexta, e final de mês tem gente que prefere não operar, para não colocar em risco que lucrou, né? Então, é relativo hoje.
mas a gente tem bastante indícios de que ele pode subir agora, tá? E vamos ver a contraparte, o índice, como estamos no mini índice? Bom, o mini índice pagou ali, até surpreendeu, porque a princípio a gente acreditava que como o dólar ia ficar dentro daquele caixotinho, o índice ia ficar aqui nesse topo, que ele ia criar aqui, construir uma lateralização, né, dentro desse topo. E não, ele nos surpreendeu, inclusive, porque ele paga o alvo da xícara, né, busca liquidez, então já cumpriu seu papel aqui no topo. Acreditei eu que ele ia fazer uma lateralização até para subir mais. Não, ele vem aqui pegar liquidez, ó. Então, ele já inicia a sua abertura já fazendo a venda, tá? Então, nós tínhamos ali os alvos, como eu falei, que estavam bem longe, né? Os alvos, que era a VWAP e o ajuste, e que eu acreditava que ele não ia ter força, né, para ir direto. E ele foi. Então, o que a gente faz? A gente vende, né? Vende ali os 50% do primeiro candle e busca ali. Ele pagou o alvo dele praticamente em 4 minutos, né? Acho que foi um alvo bem interessante ali, da VWAP em 4 minutos de abertura. Depois ele vai pro ajuste, tá? Então, em meia hora ele já tinha chegado nos alvos. E o que isso acontece? Isso é exatamente isso aqui que vocês estão vendo, ó. Um movimento de volatilidade, uma briga de fundo, porque ele praticamente pagou o mercado na sua primeira hora, meia hora. E isso aqui faz com que ele crie um movimento aqui embaixo, uma região bem grande de acumulação, né, de liquidez. Por quê? Porque tem gente que acredita que é um pullback verdadeiro, que ele está fazendo para vender mais, aí ele não vende. Aí tem gente que compra esse fundo o tempo todo, né? E é estopado o tempo todo. E olha, ele vai fazendo um movimento, ó, e jogando o preço para dentro desse triângulo descendente, né? Ou seja, o triângulo ele começa expansivo e vai diminuindo aqui, né? Aí ele faz esse pequeno micro rompimento. Então, agora essa base aqui é o nosso ponto de decisão, tá? Essa base é o nosso ponto de decisão. Tudo indica que agora ele pode subir, tá? Engraçado que ele não chegou a pegar essa dívida aqui, ó. Essa dívida aqui que ficou deslocada, que seria o início, né, da barra compradora, no 134 e alguma coisa. Mas ele pode estar querendo fazer compras a partir, então, dessa região, tá? Alvos mais próximos que a gente tem, ele tem que romper a VWAP, tá? Rompendo a VWAP para fazer o teste de máxima e buscar o ajuste, tá? Seria interessante se ele fizesse isso. Porém, eu tô tendo um cruzamento nesse exato momento da Zeus, tá? A Zeus está apontada para baixo e a Golden para cima. Então, pode sugerir que ele venha buscar o fechamento da fractal maior vendedor no 134, 122, para depois reverter para compra. E aí iniciarmos o surf, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se ele tiver força para comprar e buscar o ajuste, aí nós vamos subir essa região. Tem que buscar aqui esse fechamento de gap de ontem, né? Que ele ficou aberto aqui, essa região. Ficou aberto esse gap. E ele tem que ganhar essas regiões, tá? Então, vai ter ali a VWAP semanal, vai ter outros pontos até ele chegar lá em cima. Trabalhando dentro do preço também, mas com características mais ascendentes. Ou seja, vai ter que ter uma reviravolta aqui nesse fundo, né? Porque a estrutura que eu tô aqui ainda é vendedora, tá? Então, ele tem que trocar. Ele tem que lateralizar, vir aqui no fundo, trocar para compra e subir, se isso acontecer, tá? Por quê? Porque eu tô com a Golden apontada para baixo, eu tô com vários indícios de venda ainda nessa região, trabalhando abaixo de ajuste, abaixo de VWAP. Se ele abrir no preço, ele vai ter a tendência vendedora. Muita observação disso. Ele pode já abrir em gap de alta. Aí ele abrir em gap de alta e vir testar a VWAP e depois subir. É uma possibilidade. Porque a gente não sabe aonde ele vai abrir.
Mas o que a gente precisa entender é que, independente de onde ele vai abrir, os alvos sempre são teste de VWAP e teste de ajuste. Se ele não conseguir na VWAP do dia, ele vai pegar uma VWAP semanal, uma VWAP mensal, algo que está perto das tríades de VWAP. Qual está mais perto, né? Qual está mais próxima dele? Mas aí a gente tem que aguardar a abertura para ter a certeza. Ou também ele pode abrir aqui embaixo, devido à característica vendedora, e trocar a estrutura aqui embaixo. Ele lateraliza um pouco, troca a estrutura e volta a subir. É uma possibilidade, tá? Então, vamos repetir. Pontos importantes. Além do gap, do fechamento desse gapzinho que ele criou, aqui de ontem, né? O que ele não pode? Se ele abrir no preço, ele vai dar continuidade da venda. Se ele abrir com gap de alta, aí vocês já sabem que ele pode vir subir aqui para pegar essa região. O que dá para fazer, que eu gosto também, é vocês colocarem ali os pontos de favor gap. Vocês também colocar a FIBA, né, do dia. Tá? São tudo pontos interessantes. Aqui a gente tem ainda alguns order blocks, ó, atuando aqui nessa região. São order blocks compradores, tá? Então, a gente tem alguns order blocks atuando aqui nessa região. E deixa eu até colocar aqui. Opa, não era isso aqui. Quero abrir e fechar isso aqui. Aqui. Então, e se o dólar sobe, aí a gente tem aqui alguns outros alvos. Marque os favor gaps, então tem tudo para o índice subir e preencher isso aqui. E o dólar, a gente tem que olhar também se ele tem alguns favor gaps para ele buscar. E onde estariam alguns order blocks, então vocês marquem. Ponto de liquidez, seria interessante marcar também, para a gente poder ter uma clareza maior em relação a essas estruturas, tá? Que o dólar está fazendo. Como é esse tipo de cunha, ela acaba sendo um pouco neutra, é como eu falo para vocês, pode existir uma tendência aí dele furar para baixo, tá? Para buscar fechamento de gap e trocar a estrutura para cima. Mas a gente tem muita distância, olha só que interessante, tá? Pode ter um gap de abertura, porque a gente tem muita distância, ó. Tem um movimento bem concentrado aqui, ó, nesse topo de interesse, tá? Dele. E depois só aqui, ó, nessa região de teste, que a gente já tinha comentado, para ele subir. Então, a gente está com order blocks compradores nesse fundo, tá? Isso é importante também a gente saber. Ele pode abrir o dólar em gap, tá? Inclusive, o dólar índice pode acabar os dois fazendo o mesmo movimento de abertura, os dois subir um pouco. É uma possibilidade. A gente não descarta nenhuma dessas possibilidades, tá? E o índice está também com uma estrutura de order block aqui nesse fundo, segurando um pouco ele. Então, isso acaba engessando realmente esse preço, né? Mas tá bem interessante aí, ó. Como diz, o acompanhamento que a gente tá fazendo. Ele tá bem interessante, tá? Então, pode ser que no início aí os dois façam até o mesmo movimento. Mas tá bem congestionado aqui a região que a gente tá nos dois, tanto no índice quanto no dólar. É uma região que bastante briga. É uma região que eles precisam romper, né, mínimas dos dias anteriores, e eles estão trabalhando dentro do preço para uma possível reversão, tá? Também pode ser uma região de lateralização desse fundo, até a gente já tinha comentado sobre isso, né? Sobre o índice e o dólar ficarem congestionados aí nesse fundo um tempo, né? Então, a gente está buscando aí a conclusão dessas regiões aí, dos estudos dessas regiões, né? Ou seja, tem que ter um rompimento com um pullback numa região de macro. Por quê? Porque aqui é o fechamento de uma frequência vendedora e o início de uma frequência compradora para o índice. E o dólar é o contrário, ele teria que estar fechando uma compradora, que ele pode estar buscando até um pullback, né?
para depois seguir a sua tendência vendedora ainda, né? Porque ele ainda tem alvos vendedores. Embora a pessoa diga assim, ah, mas o dólar já caiu demais e tal e tal. Mas a macroeconomia e a geopolítica estão prejudicando bastante, né? Então o índice pode ficar aqui dentro também, ó. Tem bastante região aqui ainda de briga dentro desse quadrado aqui. Pode ficar para cima e para baixo aqui. Então é isso que a gente precisa, que eles saiam dessas regiões, que ele ganhe ajuste, saia daquela briga entre ajuste e VWAP e que ele consiga, sim, buscar macro regiões. Isso vai ser bem interessante aí, tanto para o índice quanto para o dólar, tá? Então vamos ficar de olho nesses movimentos agora na abertura. Usem sempre o primeiro candle do dia como referência. E é isso, pessoal. Bons trades, não se estendam no trade hoje. Lembrando também que na sexta passada o mercado acumulou nesses fundos e depois no detalhe ele explodiu. Então dá uma olhadinha como que tá, quem não faz trade de abertura, observa, né? Se ele já explodir na abertura e vocês não pegar, paciência, semana que vem a gente tem uma semana inteira para fazer trade. Então preservem o capital de vocês. Tá bom? Sucesso e bons trades a todos. Até mais.